Shalom, meus irmãos, que o Eterno possa abençoar a cada um de vocês e estar trazendo a vocês discernimento e conhecimento sobre as sagradas letras, sagradas escrituras, né? E nós vamos hoje, estivemos com um pouco de dificuldade no nosso Hangout, por questão da internet, né, que está lenta. Como a gente sempre diz, né, o inimigo está furioso. E hoje nós vamos trazer um estudo, né, ao qual é bastante incoerente às vezes quando é levado e perguntado a algumas pessoas que participam de sistemas religiosos, e nada mais justo do que você, quando tem uma dúvida, ir perguntar a pessoas que são, quer queira quer não, representantes das atribuições do que concerne a todos nós, uma pesquisa sobre a palavra de Deus. E quando você pergunta a muitas pessoas, né, o que é, por exemplo, pecado, geralmente as pessoas dizem que é errar o alvo, né? Errar o alvo. Até então, tá batendo assim um pouco com o que diz as escrituras, mas fica algo vazio. Você não tem uma certeza, uma definição. Agora, se vocês vão ficar perplexos quando observarem que essa definição vazia do que é pecado simplesmente não vem de hoje. Isso já vem desde os tempos dos primórdios, dos tempos em que foram fundados, né, os famosos pais da igreja. E inclusive eu vou adentrar nesse tema, fazer um estudo completo sobre quem era cada pai da igreja, isso no futuro, né? E a gente vai ver que essas pessoas que hoje são exaltadas, né, na maioria do cristianismo, na realidade não tem nada a ver com o legado do Messias e dos apóstolos. E hoje o estudo que nós vamos fazer é o Código da Bíblia, o que é pecado. É uma perna também do que a gente vai fazer do estudo da continuidade da carta aos Romanos. Nós já fizemos até o capítulo 4, se eu não me engano, foi até o capítulo 5. Falta ainda o capítulo 5 ou 6, eu não sei. Mas hoje nós vamos fazer o 7 e o 8. E o contexto, né, desse estudo é justamente se a gente, por consequência de estarmos no Messias, nós estamos livres do pecado, nos livrando da lei que Deus, o Eterno, deu a seu servo Moisés. E em todas as culturas, né, e religiões se fala do pecado. Muitas pessoas que não são religiosas também, ao observarem práticas que ferem as condutas mais conservadoras, relatam que tal quebra de comportamento é um pecado. Por exemplo, até no meio dos ímpios, ao verem um homem, por exemplo, batendo um adulto batendo num velhinho, as pessoas ficam aquilo ali, ficam à flor da pele. E no seu íntimo, elas olham para aquilo ali e veem que aquilo é um pecado. Agora, muitas pessoas, né, incluso para o agressor, aquilo ali não é um pecado. Ele está fazendo simplesmente o que está passando na sua cabeça. Agora, para o mundo, algumas coisas são pecados. As pessoas mais conservadoras. Para outros, já são mais liberais, não é um pecado. Por exemplo, para o mundo, para muitas pessoas, encher a cara, né, fumar, utilizar drogas não é um pecado, mas para outros já é um pecado. Em si, fica essa maior polêmica. Ninguém sabe o que é pecado e o que não é. Por exemplo, algumas igrejas instituem que o homem deve vestir calça, se ele vestir bermuda é pecado. Se a mulher raspar o cabelo das pernas, se depilar, é pecado. Fizer uma sobrancelha, é pecado. E fica nessa. Para algumas igrejas não é, para outras é. E ninguém sabe mais como e o que é mais pecado. Então, nesses estudos, nós vamos entender o que o Criador fala sobre o assunto, trazendo os relatos bíblicos dos próprios escritores bíblicos. E o texto central está em Romanos, capítulo 8, no verso 2, que vai relatar o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Messias Yeshua,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, a teologia cristã atualmente diz que o Messias cravou na cruz a lei de Moisés e que o Messias nos livrou do fardo da lei, que a lei de Moisés é a lei do pecado e a lei da morte. E é justamente isso que nós vamos estudar hoje. Se essa alegação teológica condiz com o que as Escrituras falam. E, primeiramente, para a gente ter esse entendimento, a gente vai buscar na visão romana, tanto na visão dos pais da igreja quanto na visão calvinista. Porque um dos pensamentos mais célebres hoje entre o cristianismo é a visão calvinista. Não é nem tanto a visão luterana, mas sim a visão de João Calvino. É realmente um dos reformadores que mais influencia hoje o cristianismo. E nós vamos ver o que o reformador Calvino classificou a doutrina dos pais da igreja. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou utilizando Calvino para refutar as denominações cristãs que simplesmente utilizam-se das doutrinas dos famosos pais da igreja, ou seja, o próprio Calvino ele refuta a doutrina dos pais da igreja, porque o pecado na visão romana é simplesmente uma escolha de livre-arbítrio, que quando você está fazendo o que o seu coração acha que é errado, simplesmente você está em pecado. E agora, o que é que João Calvino, um dos reformadores, acha dessa doutrina? Então, ele vai dizer o seguinte: os pais na igreja mostram geralmente menos clareza, mas uma tendência de aceitar a liberdade da vontade. O que é o livre-arbítrio? Então, o João Calvino ele fica meio assim em dúvida. Que doutrina é essa de livre-arbítrio? Porque o que Calvino acreditou, segundo alguns escritos isolados do apóstolo Paulo, é que o Eterno predeterminou tudo, que não existe um livre-arbítrio. Existe sim uma predeterminação, você já foi predestinado a ser salvo ou predestinado a ser condenado. Você não tem opção. Você simplesmente, o Eterno já sabia na sua onisciência e escolheu você como um salvo ou como um não salvo. Agora, João Calvino esqueceu de ler o restante das Escrituras. O problema é esse, que falam justamente que o Eterno predestinou o povo de Israel. E Paulo, quando está falando para os predestinados, é que se você faz parte deste povo que foi predestinado a ser vitorioso. A própria Escritura fala isso. Assim, eu não vou entrar em mais detalhes, porque já fizemos esse estudo, inclusive o irmão Marlon também, e a gente pode posteriormente postar os links aqui ou fazer um estudo mais detalhado ainda. Mas a gente, se eu não me engano, refutou uma doutrina, foi uma coisa nesse sentido, justamente do livre-arbítrio na carta de Pedro. E o que é que João Calvino continua dizendo? Além disso, mesmo que os gregos, acima do resto, ou seja, os pais da igreja que eram gregos, acima do resto, entre eles, especialmente Crisóstomo, exaltam a capacidade da vontade humana. Mas todos os antigos, salvo Agostinho, de algum modo diferem, vacilam ou falam confusamente sobre este assunto, que quase nada pode ser determinado derivado de seus escritos. Ou seja, o que João Calvino está colocando aqui nas entrelinhas é que os escritos dos pais da igreja sobre o que é pecado, sobre o que é esse famoso aí livre-arbítrio, para ele não tem muito sentido, não serve para muita coisa não. E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai trazer algumas citações dos famosos pais da igreja para poder se defender aí do ataque de Calvino. E Justino Mártir, um dos famosos aí, né?
ele é um apologista que foi educado na filosofia clássica antes da sua conversão, escreveu. Ou seja, o próprio João Calvino vai atacar os pais da igreja, chamando eles de aprendizes de filósofos da época. Ou seja, diz que eles têm um tipo de um rabo preso com os filósofos gregos. E eles tentaram assimilar as doutrinas cristãs à filosofia grega. Agora, vamos ver se realmente isso tem um fato, tá? E esse cidadão, Justino Marte, escreveu: de fato, do mesmo modo como num princípio nos fez do não ser, assim também cremos que aqueles que escolheram o que lhe é grato concederá a incorruptibilidade e a convivência com ele como prêmio dessa mesma escolha. Com efeito, ser criados no princípio não foi mérito nosso, mas agora ele nos persuade, nos conduz, até aqui está tudo bem, né? A fé que sigamos o que lhe é grato. Seguir o que é grato a quem? Ao Eterno. Por livre escolha. Através de quê? Agora o problema está aí. Qual é a definição de como nós podemos agradar a Deus? Através das potências racionais com que Ele mesmo nos presenteou. Só que as potências racionais que Justino Marte está citando aqui é uma doutrina gnóstica que vai dizer que o ser humano, quanto mais conhecimento tem, mais livre ele é, associando-se ao cristianismo. Quanto mais livre o ser humano é e mais conhecimento ele tem, mais salvo o cristão é. Ou seja, que a doutrina gnóstica assimilada com o cristianismo vai trazer a salvação não dependendo mais do sacrifício, não tanto do sacrifício do Messias, mas de quanto conhecimento você conseguiu acumular ao decorrer da sua estadia neste plano. Então, Justino Marte está dizendo que nós não fomos criados não porque nós quisemos, mas a partir do momento que nós fomos criados, nós agora estamos com a capacidade de nos aproximar do Eterno a partir do conhecimento geral, seja de ciência, filosofia, qualquer coisa. Quanto mais conhecimento você tiver, mais o seu nome será eterno. E tanto que o conceito grego, tá, irmãos? O conceito gnóstico e o conceito de conhecimento filosófico grego, eles queriam ser eternos através dos seus atos, através de suas obras, através de seus feitos. Então, hoje a gente vê até pessoas tendendo para esse tipo de serem eternos, né? Ter o nome eterno, mas com o quê? Com ataques a pessoas, por exemplo, assassinatos, como a gente vê em escola estudinho. Isso parte de uma distorção de um pensamento filosófico grego que no primeiro século tinha bons princípios. O que era? Você fazer alguma obra, você ter algum conhecimento, que o seu nome fosse eterno. Mas o que é que o Eterno promete? É de uma eternidade literal. Agora, o pensamento gnóstico não. Pensa que a eternidade seria em seu nome ser eterno, assim como os deuses do panteão aos quais eles adoravam. E Irineu de Lyon também ele vai falar o seguinte, ó. Veja se eles não têm uns pensamentos bem parecidos. Agora, todas essas expressões demonstram que o homem está em seu próprio poder no que diz a respeito da fé. Então, é um escrito de contra-heresias. Então, o próprio Irineu de Lyon diz que o propósito, né, do pecado, do livre-arbítrio, está no seu próprio poder, ou seja, você que vai fazer uma escolha. Agora, de quê? Essa escolha que é vazia, que o próprio Calvino fica perguntando-se de quê? Escolher o quê? Né? Gregório de Nissa também, em suas literaturas catequéticas, ensinou: para que ele, que nos fez homem para a participação de sua própria e peculiar bondade, e incorporou nele os instintos de tudo que era excelente, a fim de, então vem o detalhe, que seu desejo pudesse ser transportado para um movimento correspondente em cada caso de sua vontade. Ou seja,
que uma centelha divina estaria entre os homens e que o homem, ao tomar decisões, essas decisões fariam como se o próprio homem estivesse definindo o que é certo e o que é errado. E nunca teria privado o daquele mais excelente e precioso de todos os bens. Quero dizer, o dom implícito em ser o seu próprio, preste atenção, em ser o seu próprio mestre e ter uma vontade livre. Agora, que evangelho é esse, que livre-arbítrio é esse que faz com que você seja completamente livre? Agora, o que o Messias falou é que nós somos livres do pecado. Nós fomos libertos do pecado. E as instruções dos pais da igreja são de que as pessoas estão, depois que fazem suas escolhas, estão livres para escolher entre o bem e o mal. Agora, quem faz a escolha do que é bem e do que é mal é justamente o próprio homem. E João Damasceno, um dos pais da igreja, no 8º século, escreveu uma coisa mais próxima de uma teologia sistemática da igreja primitiva, a exposição da fé católica. Nela, ou seja, essa igreja primitiva, lembrando que é a igreja dos pais da igreja, não da igreja dos apóstolos. Nela, ele explicou que Deus fez o homem ser racional, dotado de livre-arbítrio, e com o resultado da queda, o livre-arbítrio do homem foi corrompido. Agora, será que as escrituras validam isso? A gente vai ver mais à frente. Agora, a gente viu o que Calvino falava acerca dos pais da igreja. Agora vamos ver também se a doutrina, já que a gente viu que realmente o que João Calvino falou acerca dos pais da igreja está correto, a doutrina dele não tem base nenhuma. Agora vamos ver a doutrina de João Calvino. Será que a doutrina dele é mais, como é que eu posso dizer, mais bíblica? Agora o problema não está no que está escrito aqui. O problema é que esses escritos não chegam no grande público. Não chega ninguém vai dizer isso aqui que eu vou dizer agora no púlpito da igreja. Vão falar da doutrina de João Calvino, que fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí todo mundo quer saber. O cara, independentemente do que fez, vai estar salvo. Agora vamos ver se as pessoas têm estômago para escutar o que João Calvino escreveu. E alguns calvinistas são mais corajosos e admitem isso abertamente, sem rodeios, assim como Calvino fazia. Gamarus, o principal inimigo de Armínio, ou seja, um dos discípulos de Calvino, que até hoje é um debate, né, entre os arminianos e os calvinistas. E esse discípulo de Calvino disse o seguinte, preste atenção: Deus move as línguas dos homens para blasfemar, ou seja, que o próprio Criador move a língua dos homens para que eles blasfemem. Então, a doutrina calvinista chegou numa sandice tão grande que até o que eu estou dizendo aqui agora foi Deus que está mandando dizer, e o que a pessoa disse de palavrão e xingou ao próprio Eterno, foi o próprio Eterno que mandou fazer. Então, a predestinação e a reorganização de todas as coisas do mundo é o próprio Deus. Então, Deus é tudo, em todo lugar, em todo momento. E Deus, incluso, faz com que as pessoas blasfemem do próprio Deus. Isso é o que Gamarus disse, um dos discípulos de Calvino. E Dr. Gil, presta atenção que isso é só uma das coisas, tá? O Dr. Gil afirmou que a queda de Adão foi pelo determinado conselho da presciência de Deus, ou seja, que Deus já sabia que Adão ia cair, então Deus já organizou tudo para que Adão caísse. Agora, é verdade que Deus é onisciente. Deus sabia que Adão ia cair, mas Deus organizou isso. E Peter Jong vai mais longe e diz: Deus claramente pré-ordena o mal. Ou seja, que Deus é que organiza todas as ações maléficas que existem no mundo. E Edwin Palmer ainda diz que a Bíblia é clara. Deus ordena, preste atenção, Deus ordena
o pecado. E o defensor da soberania de Deus, John Feinberg, diz que é impossível, preste atenção, esse homem está limitando o Criador dos céus e da terra. É impossível para o Eterno remover o mal, porque o mal já está no decreto divino. Então, o que a gente entende é o seguinte, que esses homens também tinham erros graves sobre a determinação do que é pecado. Por exemplo, um deles diz que o próprio Deus ordenou o pecado. E Arthur W. Pink escreveu uma das mais célebres declarações sobre isso. Não apenas o seu olho onisciente viu Adão comendo o fruto proibido, mas ele decretou antecipadamente que ele devia comer. Ou seja, o próprio Deus fez com que Adão pecasse. Então, isso é incitar uma pessoa ao pecado. Agora, o que é que Tiago fala sobre isso? Que quando você estiver em alguma tentação, não diga nem que Deus está no meio disso aí. E o que é que a gente subentende, né? Os pais da igreja, no final das contas, no resumo, disseram que simplesmente o homem é que vai definir através do seu coração o que é pecado. Já João Calvino vai dizer que o próprio Deus, a doutrina do Calvino, vai dizer que o próprio Deus criou e o próprio Deus faz com que nós pequemos. Isso é uma doutrina chamada depravação total, que o homem está em completo degrado e o que o homem está incitado a sempre fazer o que é pecado. Agora, não se diz o que é pecado, diz que é errar o alvo, ou então aquilo que o próprio coração do homem diz o que é errado. Agora, se nós observarmos atentamente o que diz a Escritura sobre o livre-arbítrio, não se trata do próprio homem escolher um caminho que ele mesmo acha reto, pois as Escrituras relatam que o coração do homem é enganoso. Como é que o homem pode achar o que é bom e o que é ruim, se o próprio coração do homem é enganoso? Jeremias 17, verso 9 e 10 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo os corações. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, preste atenção, e segundo o fruto de suas ações. Cadê a doutrina calvinista aqui? Que é a pessoa mesmo que faz suas escolhas. Segundo Calvino, não existe livre-arbítrio. Mas o que a Escritura está dizendo é que Deus vai retribuir cada um segundo o seu próprio caminho. Os pais da igreja e os reformadores basearam suas concepções sobre o pecado e o livre-arbítrio em pensamentos filosóficos, no caso dos pais da igreja, e, no caso dos calvinistas, em doutrinas distorcidas das Escrituras. Sendo assim, os caminhos do conhecimento do que era pecado passou longe dos pais da igreja e dos reformadores. Por isso que hoje ninguém tem uma definição correta do que é pecado, porque as pessoas se baseiam no que os pais da igreja e os reformadores falaram. E o verdadeiro livre-arbítrio, né? Nas Escrituras, nós podemos sim encontrar um verdadeiro livre-arbítrio, né? Porque não é porque as pessoas estão ensinando errado que essa doutrina não exista. Mas, como eu disse, o ensinamento está fora do que está escrito. Porque o pecado, na verdade, irmãos, eu estou fazendo esse mistério, mas muitos também, não vou mentir, cristãos ou até quem seja protestante ou até não fiéis, sabe que o pecado é quando você está desagradando a Deus. Agora, o que é que agrada a Deus? É justamente ser obediente. E o que é que a gente escreve aqui? Que o pecado é um resultado da desobediência dos mandamentos divinos. Adão e Eva, por exemplo, desobedeceram uma ordenança de Deus, por isso pecaram. Da mesma forma, o Eterno ordena ao seu povo que fosse obediente aos seus mandamentos. Então existe sim um livre-arbítrio, e está escrito aqui em Deuteronômio, do verso 30,
do capítulo 30, verso 15 ao 18, que diz: Vês aqui que hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. São dois caminhos: o caminho da vida e do bem, da morte e do mal. Porquanto te ordeno hoje, vamos conhecer agora qual é o caminho da vida e do bem, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra ao qual entras a possuir. Porém, o caminho da morte e do mal, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para inclinardes a outros deuses e os servires, ou seja, obedecendo outros mandamentos, então vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a qual vais, passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Então, no texto de Deuteronômio, nós observamos que o Eterno nos dá uma escolha simples de obedecermos os seus mandamentos e, como resultado, teremos vida. Ou desobedecemos os seus mandamentos e recebemos morte. Como também no capítulo 28, se você se dá o trabalho de ler todo o capítulo 28 de Deuteronômio, desse mesmo livro, o Eterno fala que os fiéis, a sua palavra, receberão bênçãos, e os infiéis receberão maldição. Sendo assim, nós encontramos nas Escrituras uma linha de interpretação que nos mostrará alguns pontos de difícil interpretação dos escritos do apóstolo Paulo, como a gente viu lá, Romanos capítulo 8. Pois, como nós vimos, o mesmo fala de algumas leis, como nós vimos no verso 2 e 3 de Romanos 8, que fala da lei do pecado da morte. Agora, se entendermos o significado da palavra lei em hebraico, nós vamos ter uma lucidez ainda maior dos escritos bíblicos. Então, a palavra lei, quando a gente vê lá em Deuteronômio, no próprio livro de Paulo, entre outros livros da Bíblia, quando você vê a palavra lei, é justamente a transliteração da palavra Torá. E a Torá nada mais, nada mais, nada menos do que os 5 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como Pentateuco. E se você ler a palavra lei somente como está escrito, está literado hoje por João Ferreira de Almeida, pelo padre, você não tem compreensão do que essa palavra quer dizer. Porque quando a gente diz, olha, a lei de Moisés foi abolida, a gente está dizendo que a direção de Deus foi abolida, a instrução de Deus foi abolida, que a lei de Deus foi abolida, que a lei de Moisés, que a lei que Deus deu a Moisés. Inclusive, a sua interpretação no paleo-hebraico, quando você pegar a palavra Torá no paleo-hebraico, nos dá a entender de um arqueiro acertando o alvo. Por isso que muitos dizem que o pecado é errar o alvo, e praticar a Torá é acertar o alvo. Então, quando você não está praticando a lei de Deus, as suas instruções, você está sempre errando o alvo. E sabendo disso, entendemos que quando o Eterno diz que quem for obediente às suas instruções, à sua direção, ao seu alvo, receberá como recompensa a vida. Temos assim que a lei da vida, qual é a instrução de vida? É ser obediente à lei de Deus, à lei de Moisés. Quem for desobediente às suas instruções, por consequência, está inclinado para qual lei? A lei do pecado, a lei da morte. E o que vemos ao decorrer, é o que veremos ao decorrer desse estudo. Então, a lei do pecado e da morte, irmãos, está contida na Torá. A lei do pecado e da morte está dentro da Torá, que é justamente quando você é desobediente à lei de Deus. Agora, o cristianismo fez um pacote só e disse que a lei do pecado e da morte é toda a Torá. Mas na Torá também está a lei da vida. Entenderam aí? Então, como é que nós ficamos separados do nosso Criador? Certa vez o profeta Isaías profetizou:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravados o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A Bíblia é clara ao dizer que o pecado é o motivo da barreira entre o Eterno e o seu povo. Mas aí nós temos um problema sério, pois todos nós pecamos. Eu sou um pecador. Quem não é pecador, a própria Bíblia diz que é um mentiroso. Aquele que não peca é mentiroso. Então, se há uma barreira entre nós e o Eterno, como é que a gente resolve esse problema? Então, no final do estudo, né, não nessa parte, mas nas próximas partes, a gente vai resolver esse problema aí. Não que eu vou resolver, né, lógico, mas a gente vai entender o que as Escrituras falam sobre isso. Nós vamos entender de que tipo de pecado o profeta está falando. Então, sendo assim, nós vamos entender que as Escrituras definem o que é pecado. Então, as próprias palavras de Deus, o próprio Eterno vai ter que dizer para nós o que é pecado. Em Levítico 22, verso 9 diz: guardarão, pois, o meu mandamento, ou seja, a minha lei, as minhas instruções, o meu caminho, para que por isso não levem pecado e morram nele. Ou seja, mais uma vez, qual é a lei do pecado e da morte? Você deve guardar o mandamento de Deus para que você não transgrida esse mandamento e você esteja em pecado. Guardarão, pois, o meu mandamento para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico, que os separam. Na verdade, a lei de Moisés foi dada para que o povo de Israel se separasse das nações, porque através de que ele estivesse praticando aqueles mandamentos, o próprio Deus diz em Deuteronômio capítulo 4, diz que aquilo ali seria uma luz para aquelas nações. Eles iriam olhar e dizer: poxa, que povo tão sábio, que povo tão entendido. Então, na Torá do Eterno, na lei, nas suas instruções do Criador, a definição de pecado é a transgressão de qualquer mandamento descrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, no Antigo Testamento. A definição de pecado é simples e direta. O pecado é a transgressão da lei de Moisés. Agora vejamos o que o Novo Testamento diz. Será que o Novo Testamento fala diferente? No Antigo Testamento, aqui Levítico 22, verso 9, diz que o pecado é você transgredir o mandamento da lei de Moisés. Agora vamos ver o que 1 João 3,4 diz. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Exatamente está escrito aqui. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Agora eu pergunto, existe alguma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Há alguma contradição? Exatamente a mesma coisa. Então, a lei de Deus ou a lei de Moisés? Porque muitos podem dizer, né? Ah, mas, irmão Marcos, no Novo Testamento você está equivocado, meu querido. A lei que está se falando ali, que João está falando, é a lei de Cristo. É a lei de Deus, não a lei de Moisés. A lei de Moisés é uma coisa, a lei de Deus é outra. Agora, vamos ver, né, o que algumas pessoas podem alegar. Que nós devemos cumprir somente a lei de Deus e não a lei de Moisés. A lei de Moisés é uma coisa, a lei de Deus é outra. Agora eu pergunto, a lei de Deus manda guardar o sábado, se for só os 10 mandamentos. E Jesus, quando cita lá quais são os 2 maiores mandamentos da lei, Jesus não cita nenhum dos 10 mandamentos. Se você for um bom leitor bíblico, você vai ver que o Messias, quando cita os 2 maiores mandamentos da lei, ele está citando Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e 6, e está citando Levítico capítulo 19, verso 18. Ele não está citando o Êxodo 20, que os 10 mandamentos não estão, esses 2 mandamentos que são os maiores que o Messias citou, não estão entre os 10 mandamentos. E no livro de Lucas vai falar exatamente o que a gente quer dizer, que a lei de Moisés é a mesma lei de Deus. Então vejamos como no Novo Testamento trata desse assunto. Lucas capítulo 2, verso 22 a 24 diz: completando-se
o tempo da purificação deles, ou seja, quando Maria teve o tempo de purificação depois de ter o Messias, de acordo com a lei de quem? A lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Agora, nos 10 mandamentos que são da lei de Deus, está escrito alguma coisa sobre tempo de purificação, sobre sacrifício, sobre alguma coisa? Aqui está falando de lei de Moisés. Agora veja o que o verso 23 diz. Como está escrito na lei do Senhor. Opa, não era na lei de Moisés agorinha? Por que aqui está na lei do Senhor? Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Onde está isso nos 10 mandamentos? No verso 24 diz: e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Até os sacrifícios são lei de quem? De Moisés ou de Deus? O próprio Messias fala a mesma coisa. Marcos capítulo 7, verso 9 e 10 diz: e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de quem? De Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá de ser executado. Esse mandamento aqui é de Deus ou de Moisés? Ou seja, o Novo Testamento está afirmando aqui que a lei do Eterno é a mesma lei de Moisés. Moisés, irmãos, eu citei um exemplo ontem no Shabat, que é como se fosse uma empresa. A gente tivesse um patrão bem rico que morasse em outro país. E no meio da peãozada aqui, Deus escolhe, esse patrão rico escolhe um para ser o gerente que vai ser responsável por passar as instruções desse patrão. O patrão liga para esse gerente e esse gerente começa a passar as instruções para os funcionários. As instruções é do peão que foi eleito pelo patrão ou as instruções é do patrão? Muitos pegam e ficam com raiva do peão que foi eleito pelo patrão. Ou seja, Moisés ele foi escolhido pelo Eterno para ser porta-voz das instruções de Deus para o seu povo. Na realidade, o próprio povo escolheu a Moisés para que ele fosse instrutor dos mandamentos. Ou seja, que Deus passasse diretamente a ele os mandamentos. Porque Deus estava falando para o povo e o povo simplesmente começou a correr, se esconder e disse: Moisés, vai tu mesmo e fala, porque quem poderá ouvir a Deus e viver? O Criador dos céus e da terra e sobreviver. Então vai tu e fala com ele. Ou seja, o Eterno só falou os 10 mandamentos. O Eterno iria falar todos, mas o povo interrompeu, pediu para que Moisés fosse lá e que o Eterno passasse no ouvido de Moisés o restante dos outros mandamentos. Inclusive, esse aqui, por exemplo, de honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá ser morto. Isso não está entre os 10 mandamentos. No mandamento está: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Agora, o outro mandamento de que se você desonrar seu pai e sua mãe, você deve ser morto, é simplesmente outro mandamento da lei de Moisés. É a lei que Deus deu a Moisés. Então, os chamados a nascer de novo. E, sendo assim, podemos entender que a luta travada por Paulo contra o pecado em Romanos capítulo 7 é um resultante do conflito da obediência aos mandamentos divinos e os desejos humanos de ser transgressores das tais ordenanças. Logo, isso não é algo novo, é um sintoma que permeia todo o povo de Israel desde a antiguidade. Mas o que Paulo quer nos dizer é que quando estamos no Messias, em suas instruções, isso está no Messias, nós fomos chamados para obedecer a palavra do Criador. Essa é a lei do Messias. Vocês sabem o que é a lei já aprenderam. A palavra lei quer dizer instrução. Está na lei de Cristo, está na instrução do Messias. E o que é que o Messias disse? Que as minhas palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou.
Todo aquele que me ama guardará a minha palavra, e a minha palavra não é minha. Ou seja, a instrução do Messias é que nós guardemos a palavra de Deus, a palavra do Eterno. O próprio Messias diz em João 17, diz, santifica-os na tua verdade. A tua palavra, ou seja, os teus mandamentos, a tua lei é a verdade. E nós fomos chamados para obedecer a palavra do Criador, ou seja, sendo imitadores do Messias e que, sendo fiel até a morte, o Eterno ressuscitará os obedientes. Essa é a lei da vida. Com essa visão, nós vamos ler agora os textos descritos no capítulo 7 e 8 de Romanos para nós finalizarmos. E no versículo 7 em diante de Romanos diz: que diremos então? É a lei pecado? Ou seja, a lei de Deus, as instruções de Deus é um pecado? Paulo, lembrando, irmãos, se vocês se deram o trabalho de assistir os outros vídeos das cartas aos Romanos, vocês vão entender que é um conflito teológico do primeiro século entre Paulo e os rabinos do primeiro século, que queriam colocar sobre as costas dos homens a prerrogativa de salvação. Ou seja, que quando você obedecesse toda a lei de Moisés e obedecesse incluso os mandamentos que os próprios rabinos criaram, Deus estava obrigado a te salvar. Então eles tiraram a prerrogativa de salvação da graça de Deus, das quais os profetas acreditavam, o rei Davi acreditava, os salmistas, o próprio Messias acreditava, os apóstolos também. Então eles tiravam a prerrogativa de salvação do Messias e colocavam nas costas dos homens, dizendo que se você obedecer tantos mandamentos, tais mandamentos, você vai ser salvo por Deus. Ele está obrigado a te salvar. E Paulo está, na verdade, desconstruindo essa teologia. Tanto que ele começa a falar contra o quê? O legalismo da lei de homens, não da lei de Deus, que ele fala de obras da lei. Outro estudo importante que vocês assistam. Todos os 6 vídeos que nós temos sobre obras da lei. Paulo começa a falar lá do capítulo 3 até o capítulo 6 só contra as obras da lei, que é justamente esse conjunto de normas que já incorria no primeiro século, que começava que hoje nós conhecemos como Talmud. Eles começavam a colocar mais fardos e fardos e fardos em cima da lei de Moisés. Já não conseguiam mais observar o que era a lei de Moisés e o que era uma tradição de homens. O Messias combate isso também em todo o seu ministério. Ontem a gente estava estudando sobre isso. Agora, o que Paulo está chegando no capítulo 7, Paulo já começa a tirar o pé do freio de combater as obras da lei, para que aqueles que estavam recebendo essa carta não pensassem que também a lei de Moisés era um problema. Então Paulo começa explicando: que diremos então? É a lei pecado? A lei de Deus? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, isso é o objetivo da lei, demonstrar o que é pecado, não de nos salvar. A salvação foi feita pelo Eterno. O Eterno, quando deu as instruções, a sua lei para o povo de Israel, ele primeiro deu a lei e depois salvou o povo, ou ele primeiro salvou o povo e depois deu a lei? A ordem, qual foi a ordem que foi feito isso? Primeiro o Eterno salvou o povo e depois ele deu a lei. Agora, quando o Messias nos salvou, qual é o próximo passo do Messias? É justamente nos levar até a lei. Então, depois que nós morremos com o Messias, nós fomos salvos por ele, nós somos obrigados a obedecer os mandamentos divinos. Então, Paulo esclarece aqui no verso 7, dizendo que eu não saberia o que é pecado se não pelo meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, Paulo não está dizendo que a lei foi abolida. Paulo está dizendo que a lei esclareceu a ele que ele não pode cobiçar nada do seu próximo. Mas aí o que é que Paulo diz? Mas o pecado, ou seja, a transgressão da cobiça, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, ou seja, que o pecado ele age justamente em fazer com que você
transgrida a lei de Deus. Que você, por exemplo, Deus diz para você não cobiçar. Paulo está dizendo o quê? Que o pecado faz com que ele cobice. Pois sem lei o pecado está morto. Ou seja, quando você não tem o conhecimento do que é pecado, você está com o pecado morto ali dentro de você. Você está morto e não sabe, na verdade. Porque você vai ser condenado, Deus não vai tomar ninguém por inocente, você vai ser condenado porque você estava cobiçando. Porque existe sim um resquício no seu coração que vai te dizer, por exemplo, que algo está errado. Mas você vai ter uma plena convicção quando você tiver a oportunidade de ter o conhecimento da verdade e a rechaçar. Antes eu vivia sem lei, ou seja, eu vivia sem uma obediência, sem uma compreensão correta do qual é o propósito da lei de Deus. Porque Paulo era um homem letrado, ele conhecia tanto a lei de Moisés quanto a lei rabínica. Então, mas o que é que Paulo diz? Que tudo que ele conheceu, ele considerou como escória. O que é que Paulo está dizendo? Que quando ele vivia anteriormente, sem lei, ele não tinha compreensão do que realmente, para que realmente servia a lei. Não que Paulo não viveu algum tempo sem lei. Paulo já nasceu como judeu, ele nasceu com lei, mas ele não sabia a compreensão. Então Paulo chama isso de como se ele não tivesse conhecido nada. Mas quando o mandamento veio, quando veio o Messias e apresentou para Paulo, o pecado reviveu e eu morri. Até então, Paulo estava matando pessoas e achava aquilo normal. Por quê? O que ele estava achando que ele estava fazendo serviço a Deus. João 16 fala sobre isso. Chegará um tempo que eles matarão vocês pensando estar prestando serviço a Deus. Então Paulo, quando ele não tinha um conhecimento, a revelação do Messias, ele achava o que ele estava fazendo não era pecado. Mas quando o Messias se revelou a ele, ele lembrou-se, ele reviveu todas as suas transgressões. Ele viu o caminho que ele estava completamente errado. E ele diz, antes vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri o próprio mandamento destinado a produzir vida, ou seja, a lei de Deus que era destinada a produzir vida, na verdade produziu a morte. Porque ele sabia que aquilo era errado, mas ele não tinha consciência de que o que ele estava fazendo estava errado. Ele achava que estava fazendo certo. Então Paulo, simplesmente quando ele descobre, tem a revelação do Messias, ele começa a se sentir com peso. Dizer, poxa, agora eu descobri a verdade, com certeza eu vou perecer. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa. Olha o que Paulo está dizendo, que a lei de Deus, a lei de Moisés é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Porque muitos podem achar, depois de descobrir essas coisas, que o próprio mandamento não presta, que é ruim, que você deve continuar da forma que está. O que Paulo está dizendo que não, que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim, ou seja, que aquilo que está me acusando se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado. Ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, por isso que Paulo fala que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque Paulo, quando se viu diante de tantos pecados, achando que estava fazendo um bom serviço a Deus, ele achou que, poxa, não há mais salvação para mim. Mas a misericórdia do Eterno se revelou em justamente fazer de Paulo um grande servo do Eterno. Isso é o que nós vamos estudar na próxima parte do vídeo, que é a visão judaica do que é pecado. A gente vai ver que existe uma dispensação do pecado, que quanto mais você está impuro, quando você se arrepende daquilo, para o Eterno, você é um grande servo dele. Por isso que o Messias faz uma parábola entre um homem que devia muito a um rei e outro que devia pouco. E o rei perdoou ambos a mesma dívida. Perdoou os dois. Um que devia muito e o que devia pouco. E o Messias pergunta, a quem vai amar mais a esse rei? Então os fariseus respondem, a quem devia mais. Então, justamente é o que está se passando aqui.
Quanto mais você é pecador, quando você recorda quando você descobre que você estava fazendo estava errado, mais você vai se empenhar em pagar essa dívida, em agradecer ao Eterno pelo tamanho do perdão que você teve. Então, ele continua: sabemos que a lei é o quê? Espiritual. E lembra do versículo do capítulo 8? O que é que começa dizendo? Que quem está pelo Espírito não vive no pecado. Agora Paulo está dizendo que a lei é espiritual. No próximo capítulo a gente já vai entender que andar pelo Espírito é andar justamente em obediência ao que é espiritual, andar em obediência aos mandamentos divinos. No verso 15 diz: a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo do pecado, ou seja, eu vivi em transgressão a Deus. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, quando a gente transgride, não é mais a gente, é nosso impulso de fazer. E desejo de fazer o que é bom, sei que nada de bom habita em mim. Tanto por isso que a doutrina dos pais da igreja não bate, irmãos. Olha o que Paulo está dizendo aqui: que nada do que é bom habita em mim. Ou seja, o homem não tem a capacidade de definir o que é certo e o que é errado. Quem definiu foi o próprio Eterno. Isto é, em minha carne. Porque tenho o que desejo de fazer o que é bom. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse é que continuo fazendo. Ou seja, que na ânsia de obedecer à vontade do Eterno, nós às vezes escorregamos. E nós devemos sim sentir a culpa, mas não devemos parar. Nós devemos continuar na obediência, sabendo que o Eterno é misericordioso e temos um advogado para nos ajudar. É isso que a gente vai estudar no próximo estudo. Que existem pecados, irmãos, que são imperdoáveis para o Eterno. É aquele que você faz deliberadamente, ou seja, que você sabe que é para fazer e continua fazendo e não muda e acha que aquilo é o certo. Ou seja, você é um opositor à vontade do Eterno. Agora, muitas vezes nós erramos, pedimos perdão sinceramente, buscamos não fazer mais. E isso sim é um sacrifício agradável ao Eterno. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no meu íntimo tenho prazer o quê? Na lei de Deus, na lei de Moisés. Mas eu vejo outra lei atuando em meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Qual é a lei do pecado que nós estudamos? Exatamente, a transgressão aos mandamentos da lei de Deus. É justamente o que Paulo está fazendo aqui, que no seu íntimo tem prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei, que é a lei do pecado e da morte, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças ao Eterno em Yeshua, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei do Eterno, mas com a carne da lei do pecado. Então são duas leis diferentes. A lei de Deus é a lei de Moisés, e a lei do pecado é a transgressão à lei de Moisés. Então agora você começou a clarear a sua mente. Agora estamos entendendo a confusão feita pela teologia. Muitos diziam que a lei de Moisés era a lei do pecado e da morte, mas o que estamos vendo é justamente ao contrário. As instruções que o Altíssimo passou para o seu povo através do seu servo Moisés, tanto que em Malaquias 4:4 vai dizer: lembrai-vos da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que, quem deu? Lhe dei em Horebe
para todo o povo de Israel. Ou seja, que o Eterno entregou a Moisés e Moisés entregou ao povo. Na realidade, a lei da vida é justamente a lei de Moisés. E ser transgressor desses mandamentos nos faz estar longe do Eterno. Provérbios 28, verso 9 diz: se alguém recusa de ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Eclesiastes 12, verso 13: agora já ouvimos tudo, aqui está a conclusão. Isso é o homem mais sábio, depois do Messias, lógico, antes do Messias, que pisou na terra, diz. Olha a conclusão de toda a vida de Salomão. Agora que tudo já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema ao Eterno e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para todo homem. E outras traduções têm: pois isso é o dever de todo homem. Agora eu pergunto: qual era a lei que Salomão guardava? A lei de Moisés. Então, assim nós vamos entender o capítulo 8 de Romanos. Paulo, na realidade, está colocando as prioridades de salvação, assim como nós estudamos nos outros capítulos de Romanos. Romanos 8, verso 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão no Messias e Yeshua. Por quê? Qual foi o legado do Messias? O Messias guardou toda a lei de Moisés, não pecou em nenhum momento ele transgrediu. E ele diz que nós devemos seguir as suas instruções e nós devemos ser imitadores do Messias. Agora, como nós podemos ser imitadores do Messias e transgredir os mandamentos da lei de Moisés? O Messias, por exemplo, guardava o sábado. Agora ele veio nos ensinar como se deve guardar o sábado. Um sábado não conforme as tradições que os homens inventaram, mas sim conforme o Espírito que Deus disse. Que deve ser ajudando ao próximo, estudando, ensinando. Eu sempre cito esse exemplo. O Messias era carpinteiro. Me cite uma pregação, algum texto aí do Messias no dia de sábado batendo um prego no martelo. O martelo. Não tem. O Messias, ele utilizava-se daquilo que é o propósito para o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Então ele ia e curava, ele alimentava, ele ensinava no dia de sábado. Ele fazia o trabalho da obra de Deus. Ele não fazia o seu próprio trabalho de edificação. Tá certo? E no verso 2 que diz, né, que é o começo do texto: porque por meio do Messias Yeshua, a lei do Espírito de vida. Agora, a gente viu no capítulo 7, verso 15, que Paulo diz que a lei é espiritual. A gente viu em todas as escrituras que a lei da vida é a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés. Então, Paulo está dizendo o quê? Que a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, que a lei do Messias, que é a de obediência aos mandamentos da palavra de Deus, libertou ele da lei que resulta na morte, que é uma instrução que é contrário aos mandamentos da lei de Deus. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, ou seja, o contexto é que os rabinos diziam que a lei, que o homem quando praticasse toda a lei, Deus estava obrigado a salvá-lo. Ou seja, Paulo está dizendo que não, que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Ou seja, os homens não conseguiam nunca guardar todos os mandamentos. O Eterno o fez, enviando o seu próprio Filho. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne. Então, o único que conseguiria fazer isso era o Filho do Eterno, de conseguir guardar todos os mandamentos e cumprir a justiça que está descrita na lei. Ou seja, que quem cumprir seus mandamentos viverá. Viverá por meio dela, viverá por meio da lei. Exatamente. Então, nós hoje viveremos por meio da lei. Viveremos como? Em obediência à vontade de Deus, porque nós já fomos salvos pelo sangue do Messias. A fim de que as justas exigências... Presta atenção. Paulo está dizendo o quê? Que as justas exigências da lei. Não fala de injustas. Justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. A lei de Deus, as instruções que Deus deu a Moisés, é segundo o Espírito.
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e deseja, mas quem vive de acordo com a lei espiritual, o Espírito de Deus, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete ao quê? Preste atenção nisso. Não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Esse verso aqui já deveria matar todo o estudo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, à lei de Moisés, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, quando você está dominado pela carne, você não está em obediência aos mandamentos divinos. Entretanto, vocês não estão segundo o domínio da carne, mas segundo o Espírito, a lei espiritual. Romanos 7, verso 15. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito do Messias, não pertence ao Messias. Mas se o Messias está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Yeshua dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou o Messias dentre os mortos também dará vida em seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, o que é que milita contra a palavra de Deus? É justamente o teu desejo de transgredir. Agora, se você dá espaço a isso, você receberá a morte. Agora, se você busca a vida, você obedece a Deus. Você obedece aos seus mandamentos. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pois por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Agora, vocês são herdeiros de quê? Da vida eterna. Agora, o Eterno prometeu a vida eterna a quem? Quem fosse obediente aos seus mandamentos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória de que há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois foi submetida à futilidade não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança. Eu ia ler todo, irmãos, senão vai ficar longo, vocês podem fazer essa leitura posteriormente, mas eu queria fazer uma conclusão aqui rápida, e nós vamos entender que Yeshua nos libertou do pecado, de que? Da transgressão dos mandamentos divinos, e nos trouxe ao verdadeiro sentido da lei de Deus, uma obediência por amor. Como está escrito uma promessa para a nova aliança, que eu deixo para vocês hoje, em Ezequiel 36, verso 26 e 27, diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Então, na promessa da nova aliança fala que o problema é que as pessoas não entendem, que na primeira aliança Deus escreveu com o dedo os seus mandamentos em tábuas de pedra. Mas na nova aliança, Deus vai escrever os mesmos mandamentos no nosso coração, coração de carne. E que o próprio Deus vai fazer com que nós andemos em seus mandamentos. Então, essa é a conclusão do nosso estudo.
que o Eterno possa abençoar cada um de vocês, dar sabedoria e entendimento, e que na próxima parte nós vamos fazer um estudo mais aprofundado na visão judaica também do que é pecado, quais são as dispensações de pecado. Existem 4 tipos de pecado diferentes, né? Pecados menores e pecados mais graves e severos. O rei Davi fala deles, se eu não me engano, Salmo 52 também. E nós vamos compreender verdadeiramente, né, o que a gente se assustou até um pouco, né, um texto que tem que o Eterno, né, aquilo que nos afasta do Eterno é os nossos pecados, mas nós vivemos pecando. Então realmente a gente vive às vezes com uma pequena barreira. Mas o que vai nos deixar confortados é saber que se você se volta a entender qual é a vontade do Eterno e você se submete à lei do Eterno e tenta cumpri-la e em algum momento você escorrega, mas você não diz, olha, por exemplo, o Eterno diz que seu dia é o sábado, então eu vou guardar o domingo. Então isso você está em rebelião contra o Eterno. Agora, quando você está guardando o sábado ali, mas de repente você escorrega, o Eterno não vai te fuzilar, te matar ou te separar por causa disso. Você descumpriu, não por um ato deliberado de você simplesmente, o Eterno quis, agora que eu já estou começando a guardar o Shabat, agora eu vou começar a trabalhar no sábado, porque para mim tanto faz, mas eu vou guardar os outros mandamentos. Esse aqui eu escolhi não guardar. Isso é que está o problema. É isso que a gente vai ver nas Escrituras. A gente vai ver uma análise mais profunda do Criador de tanto amor que nos amou, entregando seu Filho para nos remir. Então, eu queria agradecer com oração. Pai, te agradeço, meu Iá, por mais uma vez, por tu nos ajudar com o teu discernimento que desce dos céus, com o teu auxílio, meu Pai, que nos faz cada dia mais amarmos a Ti e a Te buscar verdadeiramente. Que Tu nos guies sobre todos os Teus caminhos, nos ilumine com as Tuas verdades e abençoe, meu Pai, as nossas vidas, o Teu povo, a Tua congregação, em todos os locais da terra. Que Tu nos guie e nos ilumine, segundo a misericórdia do Messias e Yeshua. Amém. Shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês.